What's up everyone? Teacher Meg here again, and today we're going to be talking about simple present, nosso famoso simple present, que parece, né, um bicho de 7 cabeças, mas é mais simples do que vocês imaginam e é bem parecido com o português. O simple present a gente usa para falar sobre coisas que estão acontecendo hoje e sobre fatos também que eu vou estar explicando aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Alright? Então, simple present é usada para falar de coisas que estão acontecendo naquele momento, sendo assim presente. Vamos usar alguns exemplos aqui, ok? Então, o primeiro, apresentar-se, sabe, né? Você se apresentar para alguém. Que eu sempre confundo isso com... Porque a gente fala no inglês introduce, ok? Então, toda vez que eu vou falar isso para os alunos, eu acabo falando, deixa eu me introduzir ela. Do not say that. Não fale isso. Coisas que acontecem quando você mora muito tempo fora. Eu morei 10 anos fora dos Estados Unidos e ainda falo muita coisa errada no português. Me perguntam até, teacher, por que você não ensina, né, o pessoal lá de fora a falar português? Eu falei, olha, melhor não. Let's stick to English. Vamos ficar aqui com o inglês, porque português não é minha praia. Ok? Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo aqui. Para nos apresentarmos, eu estava usando esse material aqui para fazer uma review com a minha aluna Eliette. Então aqui está o nosso nomezinho aqui, e o meu e o dela. Então, se eu fosse falar eu sou Eliette, eu falaria I'm Eliette, I'm Eliette. Isso aqui é uma contração do nosso famoso verb to be, que é o eu sou, eu estou. Ok? Então, I am Eliette ou I'm Eliette. Tanto um quanto o outro estão certos. É muito mais comum a gente usar a contração nos Estados Unidos, ok? Então, ela é Megan, então estou apresentando essa... Já quase falei introduzindo. Estou apresentando essa pessoa para outra pessoa. Ó, essa daqui, ela é a Megan, tá? Então, she's Megan. Outro uso aqui do nosso famoso verb to be no presente, tá bom? A gente usa o verb to be no presente, no passado e no futuro. Mas hoje vamos só stick to simple present, ok? Quando eu falo stick to, eu tô falando mantermos, né, nesse assunto, mantermos naquilo que a gente está fazendo. Stick significa grudar, então, nesse sentido, é manter-se naquele tópico que a gente está falando, ok? Então, para contarmos contos de fadas também. Aqui no Brasil, a gente fala, era uma vez uma princesa que morava num castelo. Tararara. Já no inglês, não. Quando eles estão contando conto de fadas, é muito mais comum eles usarem o simple present, ok? Então, aqui eu peguei um exemplo, ó. Once upon a time, there's a princess who resides in a majestic castle. Então, era uma vez uma princesa que vivia, né, residiava num castelo mágico, né, majestic no caso aqui. Então, pode ver que eles estão usando aqui o there is, que significa haver, tá? Então, há uma princesa, né? Mas tudo tá usando o simple present, ok? A gente não tá contando essa história aqui no nosso passado, tá? Então, se você for contar uma história, você usa o simple present. A gente usa para também falar de habits and routines, hábitos e rotinas, tá bom? Então, o que são hábitos e rotinas? São coisas que a gente faz todos ou quase todos os dias, ok? Por exemplo, eu acordo às 7 da manhã. Eu estou usando aqui o nosso famoso simple present. I wake up at 7 a.m. I have lunch at noon. Have, que significa ter no inglês, também significa consumir algo, ok? Então, se eu falar para você que eu bebo ou como algo, eu também posso usar o verbo ter, tá? No simple present. Ou também no passado e no futuro, por exemplo, I will have lunch tomorrow at noon, por exemplo, eu vou comer almoço amanhã ao meio-dia, tá? Então a gente pode usar o I have breakfast at 8 in the morning, por exemplo, eu tomo café da manhã às 8 da manhã. Então a gente pode falar I have lunch, ok? Ao invés de I eat lunch. Mas, se você colocar I eat lunch, também tá certo, alright? Então, aqui, ó, sempre que formos falarmos sobre horas, a gente tem que usar a preposição at, ok? Então, ó, at 8 a.m., at 7 a.m., at noon. Só pra vocês saberem, se você colocar uma hora específica, a gente usa a preposição at, ok? Então, aqui, ó, vamos ver mais um exemplo. Ó, eu assisto TV todas as manhãs. É um hábito. Tipo assim, é uma coisa que eu faço todo dia porque eu gosto de assistir televisão de manhã. Então, I watch TV every morning. I watch TV every morning. Every significa toda, ok? Se eu quiser dizer toda manhã, toda tarde e tudo mais, eu coloco esse every na frente. Na frente, tá bom? O sotaquezão aí querendo emendar. Então, ó, por exemplo, toda manhã dizemos every morning. Se quisermos dizer toda tarde, every afternoon. Todos os finais de semana, every weekend. E assim por diante. Também usamos para falarmos de fatos, ok? Fatos são coisas que não mudam,
Alright? Então, por exemplo, assim, ó. A água ferve numa temperatura de 100... escrevi aqui... Eu escrevi aqui em inglês já, mas 100 graus Celsius, ok? Então aqui eu já misturei já o portuguesão com o inglês. E a mania minha, eu faço isso direto. Então a água ferve numa temperatura de 100 graus Celsius, ok? Então fica water boils at 100 degrees Celsius, ok? Então se você vê o C depois ali do 100, significa Celsius, ok? Então, ó, water boils at 100 degrees Celsius. Aqui, esse boils, ele tá no simple present, que significa ferver, ok? Boils. E toda vez que a gente está usando o simple present, falando de uma terceira pessoa, se ou she ou is, a gente vai conjugar esse verbo, tá bom? Eu vou fazer alguns exemplos aqui no nosso finalzinho do vídeo, mas aqui a gente está usando boils, que é o verbo conjugado, porque estamos falando da água. A água, se a gente fosse trocar aqui por um pronome, ficaria it. It boils at 100 degrees, ok? Então, um fato é algo que não muda. Também usamos o simple present para falar de aspecto físico, tá bom? Por exemplo, aqui ó, a gente tem o exemplo, ela é alta, she's tall, ele é baixo, he's short. Então, os adjetivos a gente não muda, ok? A gente só vai mudar o sujeito. Por exemplo, assim, se eu quiser falar que os cachorros são pequenos, né? Eu falaria assim, ó, the dogs are small. The dogs are small. Então, o adjetivo não vai mudar, entendeu? Só vai mudar o sujeito e o verb to be pra gente poder definir se ele tá no plural ou não, ok? Para falarmos de estado emocional, como a pessoa está se sentindo emocionalmente, né? Então, aqui, ó, seem significa parecer. Seems, a gente tá falando seems aqui porque estamos falando ela, ok? Então, ó, ela parece feliz hoje. She seems happy today. She seems happy today. Então, eu estou falando que ela se parece feliz hoje. Ela parece que tá, né, com uma aparência feliz. Ela tá demonstrando alguma coisa ali que está me dando a entender que ela está feliz. E aqui é a mesma coisa. Estamos colocando esse Szinho aqui no final, porque estamos falando da terceira pessoa do singular. Ela, ok? Então, aqui, ó. Ele está triste. He said. He said, ok? Então, ele está triste. He said. Presente simples há 3 pessoas especiais, ou seja, toda vez que vocês falarem deles, vocês precisam mudar o verbo que os segue. E ali eu escrevi verb, para variar, escrevi um negócio em inglês. Mas o verbo que os segue. Mas quem são essas pessoas? Quem são esses caras especiais aí que a gente tanto fala no famoso verb to be? São o he, que significa ele, she, que significa ela, e it, que significa coisas e animais, ok? No singular, no singular. Se eu estiver falando eles, né, no plural, eu vou usar o they também. Por exemplo, assim, ó, the dogs are angry. They didn't eat today. The dogs are angry. They didn't eat today. Então, eu tô usando o they para falar deles, ok? Dos cachorros, porque está no plural. Então, eu também uso o pronome they, ok? Então, tipo assim, você vai falar dessas pessoas, então bora deixar o verbo mais glamuroso. Foi o que eu ensinei pra minha aluna ali. Eu falei, se tá falando ele, ela e coisas animais, o verbo tem que ficar glamuroso. Assim, a gente tem que adicionar uns negocinhos ali pra ele ficar mais bonitinho. E quais são as regras dessa conjugação de verbo aí? Tá? As regras que a gente precisa sempre se lembrar. Se o verbo terminar em CH, S, SH, X ou Z, a gente vai adicionar o ES no final do verbo, ok? Então, ó, por exemplo, assim, quando a gente vai falando da terceira pessoa do singular, tá? Então, ele, ela, coisas e animais. Watch, que significa assistir, se torna watches, ok? Que significa assistir também, mas a terceira pessoa do singular. Então, miss significa sentir falta de alguma coisa nesse caso. A gente não tá falando miss no sentido de senhorita, tá? Então, miss se torna Mrs. Mrs, ok? Na terceira pessoa do singular. Wish se torna wishes. Wish, que significa desejar, se torna wishes. Agora, verbos terminados com uma consoante mais o Y. O que é consoante, gente? São as coisas que não são as vogais. As vogais são A, E, I, O, U. O restante são todas consoantes, tá? Então fica mais fácil lembrar assim, caso você não lembre o que são consoantes. A gente tira aquele Y dali porque a gente tem que deixar o verbo mais glamuroso e adicionamos o IES, ok? IES quando é consoante mais Y. Então, vamos usar a palavra study, o verbo study. Study significa estudar, estudar. Então, se eu estiver usando ele, ela, eu vou falar studies, studies.
eu não vou falar que o cachorro estuda, então eu não vou falar it studies, tá bom? Então vamos usar só o ele e ela aqui, racionalmente falando. Então, try significa tentar. Se a gente estiver falando ele, ela ou coisas de animais, a gente fala tries. Então, try se torna tries. Para todos os verbos restantes, você só adiciona o S. Por exemplo, play, que significa jogar, tocar e brincar, se torna plays, ok? Play se torna plays. Ele sempre lembra de fazer aquela pronúncia bonitinha ali do S, tá bom? Porque senão, ele fica a mesma palavra sem a conjugação, por exemplo. Um erro que eu vejo bastante gente cometendo quando tá lendo ali o studies, eles só falam study. Então, ainda você está fazendo o verbo sem a conjugação. Então, tem que falar igual uma cobrinha, ó. Studies, tries, plays, ok? Plays, sempre com aquele sonzinho do S ali. See se torna sees, que significa ver, né? Quando estamos falando da terceira pessoa do singular. Mas, teacher, o que significa verbos, né? O que são verbos? Ou what are verbs? Verbos são palavras de ação que demonstram algo que está sendo feito. Por exemplo, assistir, falar, cantar, pular, trabalhar, dirigir, etc. Ok? Então, agora a gente vai dar alguns exemplos aqui de gente usando coisa no simple present, falando de alguns verbos que a gente conhece aqui. Então, vamos usar primeiro watch. Na verdade, a gente já chegou a fazer esse exemplo lá em cima, mas vamos usar mesmo assim, ó. She watches TV at night. Ela assiste TV à noite. At night significa no final da noite, tá? Evening é mais no começo da noite, at night é mais tarde da noite. Ok? Então, como eu estou usando ela aqui, terminou no CH, então eu vou adicionar o ES para o final dessa palavrinha, ok? O nosso próximo, pass. Vamos usar mais um agora, o passar. Ó, he always passes his exams, tá? Então, ele sempre passa nos testes dele. Então, ó, ele sempre passa nos seus exames. Vamos usar o it dessa vez. Finge que a gente tá falando cachorro. It always... Não. It goes for a walk in the morning and in the afternoon. It goes for a walk in the morning and afternoon. Ok? It goes for a walk. Olha, pra ser bem sincera com vocês, o it é bem difícil de ser usado quando a gente tá falando de cachorro ou animal, tá bom? Então, por exemplo, assim, toda vez que eu escutava alguém falar do cachorro deles lá nos Estados Unidos, eles falavam ele ou ela, ok? Por exemplo, assim, oh, he needs to eat. Ele precisa comer. He needs to go for a walk. Ele precisa ir para uma caminhada. Vamos até falar isso aqui, ó. He needs to go for a walk. Ele precisa ir para uma caminhada, ok? Ele precisa ir para uma caminhada. Então, tipo assim, é bem difícil a gente usar o it quando estamos nos referindo aos nossos animais, porque a gente considera eles como parte da família lá nos Estados Unidos. Aqui também eu tenho crença que a maioria das pessoas pensam também que, né, os seus pets são os seus filhos. O meu também sempre foi, mas é mais por essa questão que eles consideram como família, então eles não usam o it, eles usam o he e o she, ok? Vamos lá pro leave. Ó, cuidado com a pronúncia também desse leave, porque, ó, essa palavra aqui a gente fala com o som um pouco mais fechado, ó, live, ok? Live. E esse daqui a gente fala leave, ok? Leave. Então, vamos usar, ó, she leaves work at 6 p.m. Isso aqui praticamente ela sai do trabalho, né? Ela deixa o trabalho às 6 da noite, ok? Ela deixa, ela sai, mesma coisa, tá? She leaves, ela deixa, ela parte, ela sai do trabalho às 6 da noite. Eat. She eats breakfast every day. Ok? Então, ela toma café da manhã. Todos os dias, ok?
Eu só tô tendo um monte de erro de digitação. Ó, he takes the bus to school. He takes the bus to school. Ele pega o ônibus para a escola. Ok? Então, aqui temos alguns exemplos dos nossos verbos aqui na coluna da esquerda e aqui na coluna da direita. Ok? Então, toda vez que a gente estiver usando o she, o he, o it, a gente vai fazer a alteração desse verbo, igual eu disse, deixar ele mais glamouroso. E se a gente estiver usando outros pronomes, ok? Por exemplo, eu, você, nós, eles e elas, a gente deixa o verbo na forma base, que é essa forma aqui, ó, tá bom? A gente não altera o verbo. Por exemplo, I watch, you watch, they watch. I pass, you pass, they pass. I talk, you talk, they talk. I leave, they leave, you leave. Tá tentando lembrar outra. I eat, you eat, they eat. I take, you take, they take. Ok? We take também. Esqueci do nosso famoso we aqui. Tá? Então, a gente tem todos os nossos pronomes lá, que esse vai ficar para um outro vídeo. Eu acho que eu acabei fazendo no nosso verb to be, a review do verb to be, mas eu posso ressaltar sobre esses pronomes pessoais aí numa próxima aula, ok? Mas, teacher, como que a gente faz, então, para fazer pergunta, né, no nosso famoso simple present? Tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí. Eu tentei aumentar o máximo que eu consegui a tela. Mas vamos lá, ó. A gente usa o verbo auxiliar do e does, só no simple present, ok? Então, do e does. Então, o does, a gente usa quando estamos falando he, she, it. O do, a gente usa quando estamos falando you, faltou o I aqui, sempre que eu gosto de começar com I, senão eu acabo esquecendo. You, we, they, you, porque tem dois you aqui no inglês, né? Tem um que é você e o outro que é vocês, ok? Então, vamos supor que o primeiro é você e o segundo ali é vocês. Então, se eu quiser fazer uma pergunta ali, ó, por exemplo, ela assiste TV à noite? A gente vai manter o verbo na forma base, tá? Porque esse verbo auxiliar aqui, ó, gente, ele já serve como alterador do nosso verbo, tá? Mas esse é um termo um pouquinho mais complicado, não vamos entrar nesse tipo de termo. Mas, por exemplo, assim, ó. Does she watch TV at night? Ok? Então, ó, ela assiste TV à noite? Ela assiste TV à noite. Se eu estiver usando o verbo auxiliar, se eu estiver fazendo uma pergunta, o verbo não tem alteração, tá bom? Você só tem que prestar atenção nesse carinha aqui. Tá usando as pessoas especiais, que são o he, o she, o it, usa o does. Todo o resto a gente usa o do, ok? Então, do you watch TV? Do I watch TV? Do they watch TV? E assim por diante, tá? Então, vamos fazer mais um exemplo lá, ó. Does he take the bus to school? Ok? Does he take the bus to school? Ele pega o ônibus para a escola? Então, ó, mesma coisa, o verbo se manteve o mesmo. Vamos fazer com um dos outros pronomes que não são tão especiais. Do I take the bus to school? Eu pego o ônibus para a escola? Eu pego o ônibus para a escola? Mas, teacher, para respostas, o que eu respondo? Você vai responder com o verbo auxiliar. Por exemplo, assim, começou a pergunta com o does ou o do, você vai responder com eles. Começou a pergunta com is ou are, você vai responder com eles. Teacher, como assim? Vamos fazer aqui mais um, vou ter que diminuir aqui rapidinho. Vamos lá, nossa primeira pergunta, né? Does she watch TV at night? Vamos lá para a nossa resposta positiva. A gente começa com o yes, que significa assim, she does. Yes, she does. Se a resposta fosse negativa, eu falaria no, she doesn't. Ok? So, no, she doesn't. Ou você poderia falar no, she does not. No, she does not. Mais comum é usado o doesn't, ok? Mas vou até colocar aqui assim do lado que se fica does not, tá? Então você falaria no, she does not. Does he take the bus to school? Mesma coisa. Yes, he does. No, he doesn't.
ok? Agora vamos dizer que eu comecei uma pergunta lá, ó, do I take the bus to school? A resposta negativa ficaria no, I don't. Meu Deus. Ou yes, I do. Ok? No, I don't. Yes, I do. Você não precisa repetir a frase inteira, tá bom? Yes, I take the bus to school. Não precisa. Tá? Você falando yes, I do ou no, I don't, você já tá respondendo a pergunta se você faz aquilo ou não. Agora, uma das coisas que eu vejo bastante gente cometendo esse erro na parte do verbo to be é que quando a gente tá respondendo, por exemplo, assim, ó, are you happy, por exemplo? Are you happy? Happy significa feliz. Are you happy significa você está feliz, né? Tô usando o verbo auxiliar primeiro. Toda vez que a gente for fazer pergunta, o verbo auxiliar vem primeiro, daí o sujeito, daí o adjetivo ou o restante da frase, tá? Então aqui, ó, are you happy? Uma coisa que eu vejo um monte de gente responder é assim, ó, yes, I'm. Yes, I'm. Isso tá errado. No inglês, a gente não pode contrair o verbo to be quando estamos dando respostas curtas, ok? Então, você teria sim que falar yes, I am. Yes, I am. Ou, por exemplo, is she happy? Né? Is she happy? Yes, she is, ok? Não yes, she's, ok? Então, não pode ser contraído, gente. Tem que ser a resposta completa. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida aí é só deixar nos nossos comentários. I will see you in the next video and thank you guys.